sejam muito bem-vindos ao Inatalks, o podcast de tecnologia e inovação do Inatel. Você confiaria em algo só porque viu com os próprios olhos? Já pensou que ela pode ter sido criada pela inteligência artificial, confundindo o seu entendimento e até mesmo maquiando informações sobre o que é real? Eu sou a Lara Silva e no episódio de hoje nós vamos entender a importância da cibersegurança na era da IA, desde as ameaças invisíveis até decisões reais. Vamos explorar conceitos como deepfake e dilemas éticos e legais relacionados ao uso de dados por algoritmos. Por isso, para tirar todas as nossas dúvidas e desmistificar este assunto, eu conto com a participação de dois convidados especiais. A Isabela De Vito, analista de segurança no Centro de Segurança Cibernética do Inatel, e o Rui Coppola, doutor em Direito e professor universitário, além de palestrante. Isabela, Rui, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por nos receber. Muito obrigado pelo convite. Para a gente começar, né? A IA na cibersegurança, ela mudou a forma como as organizações e pessoas protegem seus ativos digitais. Essa mudança, ela pode ser positiva porque as ferramentas de IA têm capacidades avançadas de detecção e resposta a ameaças, mas também podem ser exploradas por atores maliciosos para desenvolver ataques. Eu queria saber de vocês, né? O que para vocês é o papel da cibersegurança, então, no desenvolvimento da IA e no nosso dia a dia? Bom, acho que primeiro é importante entender que toda tecnologia ela pode ser usada para o bem ou para o mal, e a inteligência artificial não é diferente disso. Nós temos muitas aplicações boas para a inteligência artificial, inclusive combater criminosos que querem utilizar dela para realizar crimes, criar deepfakes, enfim. Mas ela também tem a parte que pode ser usada para o mal, que é a criação de deepfakes, que nada mais é do que essa criação de conteúdos, imagens, vídeos, áudios, que se passam por uma pessoa que ou não existe ou outra pessoa que realmente existe, manipulando o que essa pessoa fez ou o que essa pessoa disse. E os deepfakes hoje em dia você não consegue, mas nós, seres humanos, não conseguimos mais dizer se alguma coisa é real ou não, se ela foi criada por um deepfake. Então a gente precisa dessas tecnologias, inteligência artificial, analisando conteúdos criados por inteligências artificiais, porque nós, a olho nu, não conseguimos mais dizer. Então, a inteligência artificial pode ser usada para os dois caminhos e a cibersegurança vai entrar de forma que a gente consiga prevenir ou pelo menos dar uma forma de erradicar o uso dessa inteligência artificial para o mal. Rui? Não, é isso mesmo, né? A gente pode pegar diversos exemplos. Na minha área, por exemplo, o direito. A gente sempre ouviu falar da testemunha ocular. Testemunha Sim. ocular, que era uma testemunha, basicamente resolvia o caso em função de ter visto algo. E quantos não foram os crimes, as traições, corrupções comprovadas por fotos, vídeos e tudo mais. E hoje a gente já não pode mais confiar. Então a gente tem, na verdade, uma completa mudança, mudança de paradigma mesmo, né? A gente sai de uma sociedade em que a imagem acabava servindo de prova para absolutamente tudo, e hoje você já não pode confiar em imagem. E como a própria Isabela disse, do viés da tecnologia, quer dizer, tem o lado positivo, o lado negativo, a gente tem também a questão da própria biometria facial, né? Que foi criada por um método de identificação seguro e hoje acabou aqui, em função da nossa cultura, acabou proliferando de um modo que a gente já tem riscos Sim. consideráveis pela simples utilização desse mecanismo. Bacana. Eu trouxe alguns dados aqui, né, pra gente. De acordo com o relatório de risco global 2024 do Fórum Econômico Mundial, a cibersegurança é classificada como a quarta maior fonte de risco que tem mais probabilidade de apresentar uma crise material em escala global nos próximos 2 anos. Eu queria entender por que que isso pode acontecer e como evitar. Bom, a gente sabe que hoje em dia a guerra cibernética talvez seja um dos recursos mais fáceis, mais simples de serem utilizados pelos países em disputas geopolíticas. Ninguém quer lançar mão mais de disputas armadas, principalmente quando você tem um confronto geopolítico entre potências, né?
Então, todo mundo fica buscando atacar os outros ou descobrir suas fraquezas e chegar por meio de falhas. E são falhas, a gente tem livros publicados extremamente interessantes que tratam lá da falha zero. Acho que a Isabela é capaz de explicar isso melhor até do que eu, mas eu acho que é isso, né? Então, eu acho que você pode falar aí da falha zero, não sei se... Zero Days são vulnerabilidades que primeira vez que você descobre uma vulnerabilidade em um sistema. Então, aquilo não tinha sido descoberto ainda, um grupo de cybercriminosos, um criminoso vai lá e descobre pela primeira vez. E aí, a partir do momento que essa falha nunca tinha sido descoberta, você não tem mecanismos para proteger ela. Então, geralmente, quando acontece falhas do dia zero, as consequências são catastróficas. Entendi. E se eu puder só complementar Claro, por também, favor. que eu acho que as pessoas também não têm ainda noção do quão grande é o mundo do cybercrime. Hum. Porque hoje em dia você não precisa ser um especialista na área de cibersegurança para você se tornar um cybercriminoso. Hoje em dia existem pessoas que desenvolvem vírus, ransomwares, que desenvolvem plataformas que criam deepfake e vendem para que outras pessoas possam utilizar daquele conteúdo. Então você não precisa saber desenvolver, fazer uma manipulação ali audiovisual, criar um deepfake para atacar alguém. Você simplesmente utiliza de um serviço que alguém já criou, sobe fotos, áudio daquela pessoa falando e utiliza aquilo. Então, é algo muito mais abrangente que vai se tornar cada vez mais popularizado, que é esse serviço do crime que a gente tem. Eu até, desculpa, até eu Claro, gente, tenho um... podem ficar à vontade. Tá no nosso celular, inclusive, se você quiser, qualquer um de nós tem um aplicativo, não vou mencionar o nome, evidentemente, até para não servir de estímulo a ninguém, mas tem um aplicativo que foi desenvolvido para fins de marketing, mas eu próprio, uma vez, criei um digital twin, uma Uhum. cópia minha, para abrir uma palestra no qual eu falaria sobre proteção de dados e deepfake, e as pessoas que estavam lá comigo à frente, no palco, não conseguiram distinguir que aquilo era uma deepfake até o momento em que eu falava no vídeo português e mudei automaticamente para mandarim, uma língua que eu não falo. Então eu Olha, fiz isso, esse digital twin, para mostrar para eles que, para quem não conhece, assim, a olho nu hoje é muito difícil você distinguir o que é verdadeiro ou não. você precisa de ferramentas. E quais seriam essas ferramentas, então, hoje em dia? Olha, a gente tem hoje em dia duas linhas que estão sendo muito utilizadas quando o ser humano não consegue mais identificar. Pode ser a própria inteligência artificial, então usar ela como uma ferramenta para identificar outra imagem produzida por inteligência artificial, porque ela consegue identificar certos aspectos da imagem que a gente a olho nu não consegue. Só que nenhuma ferramenta de inteligência artificial vai conseguir te entregar com 100% de precisão se aquilo é um deepfake ou é uma imagem legítima. Além disso, a gente consegue fazer uma análise forense também. Então, o metadado dos arquivos, da foto gerada. Geralmente, quando uma inteligência artificial gera um deepfake, ela deixa alguns metadados que indicam que aquilo é inteligência artificial. Entendi. Mas até isso você consegue burlar. Porque, por exemplo, você gera esse arquivo de inteligência artificial, tirar um print do seu computador e compartilhar o print, já não vai ter os metadados da inteligência. Então, o que eu acredito que vai acontecer nos próximos anos é que, assim, o lado mal sempre vai evoluir primeiro. Então, vão ser criados esses deepfakes, a nossa noção da verdade, das provas digitais, do que a gente consegue ver vai ser distorcido. Hoje a gente já não consegue dizer o que é inteligência artificial e às vezes a gente duvida até do que é verdadeiro. Sim. E aí, conforme esse lado ruim for caminhando, a gente também vai caminhando, o lado bom vai caminhando atrás, melhorando essas ferramentas para a gente conseguir identificar com mais precisão. Mas vai ser um conjunto de análise humana, análise forense e ferramentas de inteligência artificial. É como se o lado bom tivesse que evoluir para conseguir combater o lado ruim, seria mais ou menos isso? Exatamente. O lado ruim evolui, o lado bom vai lá e evolui mais um pouquinho. O lado ruim evolui, a gente vai evoluindo mais um pouquinho atrás. Quer complementar com algo, Não, isso amor? daí na verdade é o gato e rato que aconteceu a vida inteira naquilo que se refere à criminalidade. A gente sempre está atrás, porque o direito dificilmente ele consegue prescrever o que vai acontecer no futuro. Essa é uma prescrição muito difícil. Então, obviamente, quando as coisas começam a acontecer, o direito começa a correr atrás. Mas ele está sempre muito atrás. Entendi. E o cybercrime, ele é uma indústria que se realimenta, né? Então, os criminosos de segurança cibernética, eles
fazem esses ataques e muitas vezes eles conseguem algum retorno financeiro por conta desses ataques, seja por conta de resgate, ou enfim. E aí esse dinheiro que é retornado para eles, uma parte é voltada para desenvolver mais ferramentas para fazer mais ataques. Então é uma indústria que se alimenta mais do que o lado bom tem de investimento para isso. Aproveitando então que a gente está falando sobre esse assunto, a Isabela trabalha no Centro de Segurança Cibernética aqui do Inatel. E eu queria saber quais são as melhores soluções, então, de cibersegurança para a gente conseguir garantir proteção dos nossos sistemas digitais e principalmente dos nossos dados. Eu vou seguir com 2 abordagens aqui. Nós temos o discurso clássico já de que primeiro, não compartilhe seus dados, pela internet em qualquer lugar que você vê. Então, não saia compartilhando seu nome, seu CPF, seus outros dados. Isso ainda é importante, mas a verdade é que grande parte dos nossos dados já estão na internet. Seja porque a gente colocou eles numa conta de uma empresa e essa empresa acabou tendo um vazamento de dados, seja porque alguém conseguiu reunir esses dados sobre a gente. Então, esses dados já estão na internet de alguma forma. A maioria das pessoas hoje já tem um CPF vazado, por exemplo, na internet em algum local. E quando a gente fala especificamente, por exemplo, de deepfakes, para você criar um deepfake de alguém, basta você ter a imagem dessa pessoa e a voz dessa pessoa. Quanto mais imagens e quanto mais áudios você tiver, melhor você consegue treinar aquele modelo para replicar aquela pessoa. Mas com poucas imagens e com poucos áudios, você já consegue fazer algo bem realista. Então é muito difícil você prevenir que alguém se torne um deepfake, porque é muito fácil que as pessoas consigam sua imagem, é muito fácil que as pessoas consigam sua voz. Então, o que que eu recomendo? Operar sobre a condição de que alguém já tem os seus dados. A partir do momento que alguém já tem os seus dados, o que você consegue fazer para evitar que um deepfake seu tenha um impacto grande? Então, o que que você pode fazer? Primeiro, conscientizar as pessoas à sua volta, seus familiares, seus amigos mais próximos. Segundo, se alguém te ligar com uma voz de um ente querido ou uma chamada de vídeo com alguém que você conhece, crie palavras-chaves com as pessoas que você conhece em caso de pedido de dinheiro, de sequestro, enfim. Se a gente estiver falando de reuniões, por exemplo, de trabalho, que a gente faz às vezes em plataformas que tem vídeo em tempo real, sempre confirme depois as ações que foram solicitadas nessas reuniões. Então, alguém te pediu para fazer alguma coisa numa reunião, manda um e-mail confirmando depois, antes de realizar essa ação. Então, opere sobre a condição de que alguém já tem os seus dados e se proteja a partir disso e diminua o impacto que um deepfake seu teria. Mas não deixo de ressaltar que ainda assim é importante não sair divulgando seus dados em qualquer lugar. Privacidade ainda é importante, a gente divulga muita coisa que a gente não precisa em internet, em rede social, em plataforma, e ainda assim essa parte é importante. Eu acho que você pode trazer uma visão do direito, né, sobre isso, principalmente porque a gente tá aí jogando nossos dados, né, fotos, vídeos nas redes sociais, igual a Isabela falou, né. É isso, mas eu tenho uma opinião também muito parecida com a da Isabela. Até, acho que eu sou até um pouco mais radical. Eu vivo dizendo para os meus alunos, por exemplo, que os nossos dados hoje, aquilo que eu vou chamar de dado ordinário, nome, RG, CPF, endereço, telefone, estão na internet. Eles podem estar reunidos em um pacote, o que é o sonho da criminalidade, ou espalhados, né? E alguém vai buscar essa reunião para aplicar crimes. Mas o que é o ouro mesmo, hoje em dia, não é esse dado. Porque o conceito de dado pessoal ele vai muito além desse dado de identificação direto. É o dado indireto também. E aí que eu acho que entra a história da educação, da conscientização, da criação de uma cultura de proteção de dados. Vou dar um exemplo aqui com coisas que acontecem cotidianamente. As trends da internet, Sim. né? Pouco tempo atrás, todo mundo pegava uma foto, subia lá num aplicativo de inteligência artificial para gerar uma imagem estilo Ghibli, Aham. né? Eu tô dando ali dados de imagem, eu tô dando dados biométricos, eu tô dando metadados, muitas vezes em uma imagem que sequer está na minha rede social, que portanto é inédita, e que revela muito no metadado, muito mais do que na foto aparece. Logo depois surgiu também uma trend de criar bonequinho de ação. Essa era pior ainda, porque você tinha que criar o prompt dizendo o que você era, o que você fazia, o que você gostava. Você estava dando todas as Você dá informações. tudo. E na verdade, esses dados eles ficam lá, é um dataset que eles passam a ter a seu respeito. E assim, o que pouca gente sabe
é que eh, esses dados, por mais que você queira que eles sejam excluídos, hoje, em função de uma ação lá nos Estados Unidos, uma ação conhecida, que é do New York Times contra a OpenAI, esses dados não estão sendo excluídos. Ou seja, toda e qualquer interação que você tiver dentro do GPT, por exemplo, ainda que você queira que ela seja excluída, ela não é excluída. Olha. Porque um juiz de lá de Nova York mandou e deu uma decisão chamada legal hold, ó, não pode excluir enquanto eu não tomar a decisão nesse processo. Então, todas as nossas interações, absolutamente tudo tá lá. E a gente distribui, e sem perceber, né? E acredito que a maioria das pessoas não sabem disso, né? Ah, não sabem. Na verdade, assim, a gente pode falar até com técnicos. Poucos técnicos, por exemplo, da área do direito, sabem que existe essa decisão judicial lá nos Estados Unidos que impede a exclusão desses dados. E a gente tem outras questões importantes, né? Porque a gente falou do ranking de risco, por exemplo, do Fórum Econômico Mundial, mas se você pegar os casos de uso deste ano da Harvard Business Review e olhar para o que mais a inteligência artificial tem sido utilizada, é para terapia, por exemplo. Sim. E isso é insano, Uhum. né? Ainda mais porque se eu vou e converso com um terapeuta, converso com um psiquiatra, quer que seja, existe ali uma relação profissional de sigilo legal. Existe uma obrigação. Quando eu falo com a máquina, não existe isso. Quer dizer, ainda tem isso. Quer dizer, eu estou conversando e não tem o sigilo, que teoricamente, né? E tem um monte de outra coisa aqui que as pessoas estão usando sem saber. Entendi. Aí a Isabela comentou um pouco sobre as deepfakes e eu quero entrar um pouco nesse assunto agora, que é Uhum. um assunto bem complexo, né? A gente já sabe que isso pode trazer inúmeras ameaças, né? A Isabela já citou algumas, eu gostaria que vocês citassem outras ameaças, o que é mais perigoso quando a gente fala de deepfake. Tá, bom, eu vou aqui na minha área, né? Por exemplo, eh, a gente costuma dizer no Brasil que eu provo que eu paguei não é por testemunha, é por comprovante documental. Eu posso gerar esse documento hoje. Eu posso gerar recibos para pedidos de reembolso. Eu posso gerar contratos que não existem. Eu posso gerar réplicas de assinaturas com uma perfeição que jamais foi feita antes. Então, assim, se a gente pensar no lado efetivamente do mal da coisa, Dá pra fazer o que qualquer coisa. exato, a imaginação é limite. E não, de fato, é algo que a gente nunca passou. Então, por isso que eu acho que efetivamente não tem outra alternativa senão educação e conscientização das pessoas. Eu acho que o caminho é esse. Bacana. E eu acho que é importante as pessoas entenderem que ainda existe muito um discurso de que a inteligência artificial vai demorar para chegar num ponto em que vai gerar conteúdo que as pessoas não consigam mais dizer se é legítimo ou não. Isso não é verdade. A IA já chegou num ponto que ela cria esse tipo de conteúdo. Já dei palestras assim, que eu fazia dinâmicas em que eu mostrava fotos geradas por IA e outras que eram reais, e as pessoas não conseguiam distinguir qual que era qual. Falava que a verdadeira era IA, porque aí você já está desconfiado, e falava que a IA era verdadeira, porque eu não conseguia distinguir. Então, assim, a inteligência artificial já chegou nesse ponto. E outro discurso também que eu escuto muito, que eu acho que vale a pena refutar, é que já escutei que a inteligência artificial não é tudo isso porque o Photoshop sempre existiu. Mas deepfake é muito diferente de Photoshop. As capacidades que uma inteligência artificial consegue montar, estruturar uma imagem, consegue estruturar um vídeo, consegue estruturar um áudio, vai muito além do que um Photoshop consegue fazer. E com a inteligência artificial, você consegue fazer de uma forma muito mais fácil e precisar de menos conhecimento técnico do que você precisaria, por exemplo, para fazer uma edição com Photoshop. Para você fazer uma edição com Photoshop real, você precisaria despender horas de trabalho, ter um conhecimento ali de edição para ficar plausível. Inteligência artificial, você com meia dúzia de fotos de uma pessoa, alguns minutos de gravação da voz dessa pessoa consegue gerar deepfakes bastante realistas. Quais foram os casos mais preocupantes que vocês já ouviram falar de deepfakes? Eu tenho um caso bastante famoso que eu acho que até a Isabela estava tratando dele, por exemplo, que é de uma reunião de trabalho na qual um funcionário foi, digamos, levado a realizar uma transferência de milhões
sendo que, na verdade, o seu 25 diretor milhões, se eu não me lá, o engano. seu diretor não era real. Na verdade, toda a construção da reunião era uma deepfake ali para que Nossa. ele participasse dessa reunião e fosse levado a fazer essa transferência. Então, acho que esse é o caso que talvez tenha de uma repercussão econômica que tenha se tornado público. A gente tem vários outros casos, mas acho que esse é o de uma repercussão. Outro caso também outros casos, né, também que eu acho que são bem, bem ruins são os que eles criam deepfakes com outros teores sexuais para arruinar a imagem de uma Ah, pessoa. sim. E aí, assim, isso é espalhado pela internet, e claro que a pessoa pode vir a público e falar que não era ela, que foram criado um deepfake, mas a imagem daquela pessoa já foi arruinada, já foi espalhada naquela internet daquela forma, e assim, uma vez que tá aí na internet, muito difícil sair da internet. E acho que pra mim esses são os piores casos que pode ter pra uso de deepfake. E é muito mais difícil combater uma deepfake, né? Uma notícia falsa, ela circula muito mais do que uma notícia verdadeira, né? Não tem nem dúvida, porque, na verdade, todas as redes, elas trabalham e assim, eu vou incluir o WhatsApp, por exemplo, o Telegram como rede, porque nós estamos no comando, mas a gente age exatamente como? O que te gera amor e o que te gera ódio é o que espalha. Uhum. É o que espalha. É o que efetivamente viraliza. Né? É o que te gera amor e o que te gera ódio. Então, claro que quando a gente fala desses casos de deepfake envolvendo nudez, sexualização, criança e tudo mais, aí a gente eleva o caso para muito além do patrimonial. Então, e aí, quando a gente eleva esse caso, inclusive hoje na nossa legislação, a gente já tem penas maiores para situações como esta. Mas, infelizmente, elas vão continuar acontecendo. Talvez minimize, mas elas vão continuar acontecendo. Isso aí destrói vida. Com certeza. Em relação às fake news, eu acho que o deepfake eleva ainda o nível, porque assim, as pessoas já caíam em fake news antigamente. Só que a maioria das pessoas ainda tinha o senso de ler uma notícia muito exagerada e falar: não, eu quero uma prova disso. Cadê a imagem? Cadê o vídeo? Cadê a pessoa falando isso? E aí chega o deepfake trazendo isso. Tem uma notícia que pode ser exagerado quanto for, você vai ter acompanhado de um vídeo, de um áudio, de uma imagem daquela pessoa fazendo aquilo. E aí o nosso senso agora, que é uma coisa até que você já até havia comentado, o nosso senso de se basear em provas digitais para validar as coisas que a gente julga como verdadeiras ou não, vai acabar. Entendi. Vai pro vinagre. Se a gente pegar o lado, por exemplo, não negativo da coisa, mas para ver a potencialidade disso, a gente tem aquele caso da Marisa Maior, Sim. que viralizou e é um negócio absurdo, assim, sensacional, o que o cara conseguiu criar com pouco recurso, mas é muito real. É muito real. E tem gente que acredita que a Marisa Maior existe. E não tem como, né? A olho nu, assim, igual você Se estava você falando da estiver só testemunha ocular, assistindo, você não exato, não. Se consegue. você estiver só assistindo, assim, sem ter lido nada antes, tem gente que vai acreditar. E como que a gente pode treinar o nosso olhar, então, para conseguir enxergar? Já que a gente tem essa questão da educação, mas vamos supor que já tem educado todo mundo, todo mundo já sabe o que fazer, mas e o olhar? Porque você tem que deixa alguns tracinhos, às vezes, ali, não deixa? Tipo, talvez uma fala desconexa, na questão da boca, né? Do jeito de falar. Como que a gente consegue treinar? É, depende bastante. Realmente existem falsificações feitas, né, por deepfake, que você consegue sim reparar em alguns traços que a IA ali não conseguiu realmente reproduzir muito bem, e você percebe que é uma falsificação. Então, por exemplo, algumas inteligências artificiais ainda têm problemas com extremidades, criar a mão, aqui a região da orelha, se a mulher estiver usando brinco, às vezes o brinco fica diferente. O olhar, assim, da pupila fica um pouco diferente também. Só que nós temos deepfakes que conseguem extrapolar essas dificuldades e criar algo que você realmente não consegue diferenciar a olho nu. O que eu recomendaria, então, não é depender do seu olhar para validar se aquilo é verdade ou não, e sim validar aquelas notícias em mais de um lugar e ir atrás de outras fontes. Por exemplo, hoje em dia, a fama é você fazer aqueles vídeos curtos de 10 a 15 segundos que a gente tem, né, os reels no Instagram, no TikTok, e aí as pessoas
cada vez mais tem diminuído, né, a capacidade de foco delas e a capacidade de atenção aos detalhes, porque a gente está acostumado a produzir muito conteúdo em um curto período de tempo. E aí que é mais fácil você cair em um deepfake, porque você assiste ali um vídeo de 10 segundos, você não vai parar para reparar em todos os cantos do vídeo, ver se você acha alguma coisa. E se for uma deepfake muito boa, você também não vai achar falha mesmo. Então, assim, não usem, por exemplo, apenas redes sociais como um portal de notícias. Se vocês virem alguma informação lá, vão procurar em canais oficiais, vão procurar entender se aquilo realmente faz sentido, aquilo que você está lendo, e não só se basear, por exemplo, em vídeos que podem ser facilmente deepfakes. É isso, é um conjunto de validação, né? Mesmo quem conhece muito bem a pessoa, a Isabela falou, a ferramenta evoluiu muito em pouco tempo. Sim. Eu diria que 1 ano atrás, essa questão das extremidades, o tom de pele, a ausência de ruga, uma aparência de cera, ainda era mais fácil de você. Hoje, se a pessoa que estiver criando tiver uma boa ferramenta, tiver tempo e tiver atenção aos detalhes, ela consegue aprimorar de tal modo que fica muito difícil mesmo, a olho nu, qualquer tipo de distinção. Então, eu acho que a validação pelo conjunto ela é necessária. E quando a gente fala dos outros tipos de ataques cibernéticos, né? Como que a gente consegue se proteger desses outros tipos? Uma senha mais segura, né? O que que vocês... A biometria, reconhecimento facial, o que que vocês indicariam, então, como uma forma de se proteger de outros ataques cibernéticos? Eu vou. É uma das grandes lutas que eu tenho, né? Quando a gente fala de proteção de dados, a gente trabalha muito com a cultura das pessoas e também com a preguiça das pessoas, Sim. né? Então, senhas. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu chegar ali agora na pracinha do Inatel e conversar com 10 pessoas durante meia hora, com engenharia social eu saio com senha de pelo menos 2 ou 3 delas. Olha. Tranquilamente. Porque é tudo muito óbvio. E aí, se eu descubro 1, 2, o problema é que as pessoas elas tendem a repetir as senhas. Então, assim, às vezes é melhor talvez você usar um gerenciador de senhas, que te exija trocas constantes, regras mesmo básicas, como de saber onde você pluga alguma coisa, onde não pluga, o que você baixa, onde você clica e tudo mais. Eu acho que é prevenção. A prevenção é sempre o melhor remédio, né? Mas para prevenir, as pessoas precisam ter informação. Com certeza. O básico ainda funciona, né? Uhum. Senhas fortes, senhas que não tenham a ver com seus dados pessoais, né? Família, nome do cachorro, nome do Exato. gato, tudo mais. Usar gerenciador, igual você disse, é uma ótima opção, porque o gerenciador tem a possibilidade de você criar senhas aleatórias, e aí você só depende dele para você conseguir logar nos seus outros sistemas. Não entrar em Wi-Fi públicos, não sair postando qualquer informação na internet. Enfim. O difícil é lembrar, né? De tanto de senha depois. É aí que entra o gerenciador, né? O gerenciador você precisa de uma senha, uma mestre, vamos chamar, Uhum. e a partir disso ele gera senhas aleatórias e depois você pode validar isso só com a sua senha mestre, você libera a validação e ele preenche automaticamente. Entendi. E como que a gente pode estruturar aí uma governança eficaz em IA dentro das instituições? Essa é a pergunta do milhão, né? Inclusive, eu falei disso em palestra, vou falar em outra palestra na próxima semana. Eu acho que assim, vamos lá. Hoje, existem pesquisas que mostram já que 52% dos brasileiros usam IA, ainda que 48% deles não sabe explicar exatamente o que é IA. Então, assim, está chegando à população, já está chegando à maioria das pessoas, ainda que elas não saibam explicar como funciona aquilo. Então, as pessoas estão usando, só que elas estão usando, como eu gosto de brincar, freestyle, assim, sem regra. Vão lá. E aí entram os perigos que nem a gente estava falando, do estilo Ghibli e tudo mais. Então, a governança dentro das empresas, ela é indispensável. Ela é indispensável, porque eu tenho uma ferramenta lá Enterprise. Ok, a pessoa acha que pelo fato dela ter uma ferramenta Enterprise, ela está totalmente... Então, ela pega lá e joga um contrato de um cliente, um contrato que tem um segredo de negócio ali dentro para ser analisado. Se você não tiver regra de governança aí, você pode estar cometendo uma violação de dados e uma violação ao segredo de negócio, que inclusive no Brasil é crime de concorrência desleal. Então,
A governança entra aí, entra talvez para você pegar aquela estrada de terra, cercar essa estrada de terra, dar uma passar ali um asfalto, nem que seja bem Uhum. do fininho, mas criar um mínimo ali para você conseguir usar com responsabilidade, ética, accountability, né, possibilidade de prestação de contas e tudo mais. E como que a gente consegue equilibrar, então, essa inovação, essa quantidade de inovação tecnológica com proteção de direitos? Hum. Olha, eu acredito fielmente que ainda assim a conscientização é uma das armas mais poderosas que a gente pode ter. Por quê? Por mais que uma empresa possa criar políticas, possa criar regras de como você tem que utilizar uma inteligência artificial, de quais dados você pode colocar lá, ainda assim, essa ação de colocar os dados lá ou não vai depender do usuário. Então, você pode coibir, você pode proibir, mas quem realmente vai deixar de colocar uma informação sigilosa, sensível na inteligência artificial, vai ser o usuário, funcionário daquela empresa, né? Que você citou do setor do direito, mas a gente tem desenvolvedores colocando códigos de aplicações no chat GPT ou em outros para gerar, né, o código para ele. A gente tem pessoas Uhum. da área de segurança colocando informações sensíveis de empresas lá, procurando por soluções. Então, eu acho que o usuário ainda não pensa para onde vai esse dado uma vez que ele coloca lá na inteligência artificial. E aquele dado não vai ficar lá, vai ser utilizado para treinar o modelo da inteligência artificial e às vezes tem outras vulnerabilidades que a gente nem sequer chegou a descobrir ainda quais vão ser. Então, a conscientização, entender que você está colocando aqueles dados sigilosos fora da empresa, né? Porque a inteligência artificial também não está hospedada dentro da empresa, está hospedada em outro servidor de outra empresa. Então, você está transferindo esses dados para outro lugar. Então, é entender todo esse aspecto e conscientizar essas pessoas. Até a conscientização, ela tem que ir muito além da empresa, ela também tem que ser trazida para a vida do usuário. Então, uma conscientização eficaz, ele não vai reproduzir isso só na empresa dele, ele vai reproduzir isso na vida pessoal dele. Então, ele vai parar de usar a inteligência artificial para ser terapeuta, parar de fazer essas trends Uhum. que a gente está dando lá nossa imagem, nossa voz, nossos dados a troco de nada. Exatamente. Eu fui contratado, por exemplo, para cuidar da proteção de dados de uma empresa de transporte escolar. Ok? A gente está tratando aí de dados de crianças e adolescentes, dados mais do que sensíveis pela própria LGPD, pela nossa lei, são mais do que sensíveis. E aí o pessoal falou assim: bom, quando é que você vai dar treinamento para a diretoria? Eu falei: não vou. Eu falei: não vou, porque você quer que eu faça a coisa direito, eu preciso dar treinamento para os seus motoristas e para os monitores das vans e dos ônibus escolares, porque são eles que lidam diariamente com os dados das crianças. Sim. Então, nós fizemos um evento com 2.000 pessoas e eu treinei todos os motoristas e monitores de van, mas não nesse sentido do viés, olha, você tem que fazer isso. Não. Deixa eu te explicar o que você tem de direito de proteção de dados para sua vida. Porque Uhum. assim, a pessoa entendendo o direito e o dever na vida dela, ela consegue aplicar mais facilmente no trabalho dela. Então, é exatamente o viés educação, conscientização da própria pessoa. Isabela, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Rui também, muito obrigada. Tenho certeza que o papo rendeu. Tinha muitas outras perguntas para fazer aqui hoje, mas eu acredito que o pessoal tenha conseguido aprender bastante. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu também agradeço bastante a oportunidade. Este episódio do Inatalk está chegando ao fim, mas você pode assistir e ouvir também os outros episódios no YouTube e também no Spotify. Por lá você pode conhecer um pouco mais do que o Inatel tem a oferecer. Inatel, Centro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento, que há 6 décadas mantém um papel pioneiro no país em projetos de tecnologia. Eu fico por aqui, até o próximo episódio.